Boa noite para você que nos assiste através do Facebook, do Instagram, do YouTube. Que Deus possa continuar a abençoar a sua vida. Eu chamo-me Sônia e hoje estarei aqui compartilhando um pouco do meu testemunho. E para isso eu vou ler uma história na Bíblia que fala muito ao meu coração, que faz parte da minha vida. Eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador ouvindo essa história. E eu me perdi depois de eu aceitar Jesus, me desviei do caminho de Deus. E foi através dessa história também que retornei à casa do Pai. A história está lá em Lucas 15, versículo 11, que diz assim: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, ele foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou para a vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Aleluia! Eu cresci numa família muito tradicional. Meu pai me conta que conheceu minha mãe quando ela ia se tratar para ser curandeira na casa da minha tia. E meu pai me conta que convenceu ela a não se tornar curandeira, a formar uma família com ele. Então minha mãe aceitou e nós nascemos. Eu sou a mais velha, tenho uma irmã mais nova que eu. E meu pai, na época, trabalhava na África do Sul. Então, quando nós nascemos, meu pai decidiu levar a sua esposa e as suas filhas para a África do Sul para vivermos com ele. E nós fomos viver com eles. E eu me lembro que, quando eu completei 6 anos, os meus pais se separaram. Foi a pior noite da minha vida. Eu tinha 6 anos e a minha irmã mais nova tinha 4 anos. Eu não me lembro de muitas coisas antes daquela noite. Mas a partir daquela noite eu me lembro de muitas coisas. Naquela noite meu pai vinha do trabalho, levou minha irmã mais nova e estava a brincar com ela. E a partir daquele momento surgiu uma discussão. Eles começaram a brigar, os meus pais começaram a brigar. Brigaram muito, que de repente saíram de casa, foram na rua. E de repente a rua encheu de pessoas. E nós as duas estávamos ali, eu e minha irmã assistindo aquilo. E de repente apareceu um carro que levou meu pai, minha mãe também sumiu aí. E de repente nós vimos as pessoas, cada pessoa ir para sua casa. E eu e minha irmã ficamos na rua sozinhas naquela noite. Meu pai não estava ali, minha mãe também sumiu naquela confusão. E eu, como irmã mais velha, eu tive que levar minha irmã
para casa e fomos dormir sozinhas. E nós havíamos alugado uma dependência e naquele quintal havia uma casa bem grande que nas sextas-feiras era uma discoteca. Então naquela casa entrava todo tipo de pessoas. Era muito perigoso para uma criança crescer naquele lugar. Mas nós fomos dormir sozinhas. E no dia seguinte meu pai apareceu. Ele achava que minha mãe estava ali conosco, mas minha mãe não estava ali. Então, a partir daquele dia, a nossa vida mudou. A minha vida mudou. A partir daquele dia, criou-se em mim um vazio. Eu me tornei uma criança infeliz. Eu me lembro que eu não podia ficar sozinha. Se eu ficasse sozinha, eu chorava. Para isso não acontecer, eu tinha que ficar no meio das pessoas, tinha que ficar com os amiguinhos. Mas se eu ficasse sozinha, eu chorava. Se meu pai me mandasse para o mercado para comprar alguma coisa sozinha, ao caminhar para o mercado eu chorava, porque sentia um vazio. Eu me perguntava por que eu não tenho família, por que minha família não está completa, por que eu não tenho uma mãe, meu pai para cuidarem de mim. Meu pai fazia tudo por nós. Ele achava que trabalhando isso fazia bem para nós e ele estava a nos educar, mas ele não tinha tempo para nos educar, não tinha tempo para nos dizer que não nos amava, porque ele acordava às 5 e voltava às 19. Às 19 só chegava, nos dava banho, nos dava de comer e dormíamos, todos os dias era assim. E meu pai era muito, muito bruto. Eu lembro-me que se nós fizéssemos alguma coisa, e eu como irmã mais velha, ele batia muito em mim. E uma vez, eu me lembro que eu estava brincando com uma amiga, a amiga depois começou a chorar e meu pai chegou. Ele me bateu tanto que me carregou, me lançou para cima e me deixou cair na estrada. Aquilo marcou a minha vida. Eu nunca esqueci daquilo. E eu achava que meu pai não gostava de mim por causa do jeito que ele me tratava. Mas hoje eu percebo que é claro que é errado do jeito que ele me bateu, mas ele fez tudo porque nos amava, queria cuidar de nós. Ele nos amava tanto que não aceitou ninguém cuidar de nós. Ele queria cuidar de nós. Apesar de que ele não estava durante o dia, ele não sabia o que acontecia com as suas filhas durante o dia. Mas ele estava lá a batalhar, a trabalhar, pensando que estava a fazer o bem para os seus filhos, para as suas filhas. Então eu cresci com um vazio. Eu cresci sem saber o amor dos meus pais, sem conhecer o amor dos meus pais, sem sentir. Eu achava que ele não gostava de mim. Pior, minha mãe, que simplesmente nos abandonou, não quis saber mais de nós. E o que acontecia também durante o dia, que meu pai nem sabia, é que nós éramos usados como traficantes. O dono da casa, ele vendia suruma. E ele, para despistar a polícia, ele fazia o quê? Ele nos mandava, nós as crianças, íamos comprar cocaína para a polícia não desconfiar. Eles vão ver, crianças não desconfiar que naquele plástico havia cocaína, havia suruma. E meu pai não sabia disso. Então éramos crianças que não tínhamos proteção. Eu que tinha que cuidar da minha irmã mais nova. Então eu fui crescendo e com muita mágoa, com um vazio que eu não conseguia nem explicar. Eu não conseguia explicar o que eu estava sentindo dentro de mim. E eu acho que muitas pessoas pensam que as crianças não são infelizes. As crianças, elas são felizes, mas as crianças sentem, sofrem, choram. E eu chorava muito. E certo dia meu pai decidiu voltar para sua terra natal, Moçambique. As coisas estavam muito pesadas lá. Várias vezes as pessoas, quando ele saía às 5, as pessoas entravam em casa, nós já íamos dormirmos e roubavam as coisas dele. Já tentaram várias vezes tirar a vida dele. Então ele resolveu voltar para Moçambique. E quando ele voltou para cá, nós não tínhamos uma casa para nós vivermos, ele não tinha nada. Então foi quando ele decidiu nos deixar em casa dos nossos tios. Às vezes vivia numa casa da tia, ela cansava, de repente em casa do tio.
Então mudamos de casa. Foi quando um dia nós conhecemos o pastor Jessé. Ele perguntou para nós se nós queríamos viver no centro, onde nós já teríamos muitos irmãos. Nós aceitamos. E foi no Arco-Íris, no centro, ouvindo o pastor Jessé falar dessa história do filho pródigo, que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Eu ouvi, quando ele falava dessa história, eu percebi que existia um Deus que me amava. Um Deus que deixou que eu passasse por aquilo tudo, porque havia um propósito por detrás daquele todo o sofrimento. Foi através dessa história que eu percebi que eu não nasci por acaso, que havia um pai que me amava, um pai que deu seu único filho para morrer por mim. Então eu decidi entregar minha vida como Senhor, entregar minha vida para Jesus e aceitar Ele como Senhor e Salvador da minha vida. E a partir daquele momento, eu só queria buscar Jesus. A partir daquele momento, eu só queria Jesus. Jesus me libertou, eu fui consagrada. Eu tinha marido espiritual. Meus pais me lavaram com sangue de animais. Jesus me curou. Jesus me libertou. Jesus preencheu o vazio que eu sentia. Jesus me fez entender que ainda que os meus pais me abandonassem, Ele nunca iria me abandonar. Então eu aceitei Ele e eu comecei a viver a vida com Jesus. Tudo para mim era Jesus. É engraçado que quando nós nos tornamos cristãos, o que nós queremos mesmo é servir com fervor. Tudo é Jesus. E minha vida era assim mesmo. Tudo era Jesus. Eu queria só Jesus. Eu buscava Ele. E eu tinha intimidade com Deus. Eu lia a sua palavra. E nessa intimidade, Deus me deu uma visão. Eu estava no culto dos jovens. Eu me deitei no chão e eu fechei os meus olhos. E quando eu fechei os meus olhos, eu vi uma escada que descia do céu para a terra, até o lugar onde eu estava. E ao lado das escadas havia anjos. E eu me vi do jeito que eu estava, com a mesma roupa. Então os dois anjos me carregaram. Iam passar para os outros anjos até eu chegar no céu. E cada vez que iam se trocar, eu me tornava pequena. E de repente eu vi um trono. Eu não consegui ver quem estava no trono. Era tanta luz que eu não conseguia ver quem estava no trono. Mas eu sentia a presença de alguém que estava no trono. E o último anjo me entregou àquele que estava no trono. E aquele que estava no trono me abraçou. Eu não vi os braços, mas eu senti um abraço de alguém que estava lá. Me abraçou. E de repente eu vi um anjo de vestes pretas. E ele subia ao céu com uma velocidade, tinha uma tocha na mão. E quando ele estava para chegar ao céu, de repente ele caiu. E eu acordei. E eu levantei. Eu não entendi no momento o que significava aquela visão. Eu fui compartilhar isso com as meninas que faziam parte do grupo de intercessão. Eu conversei com elas e ninguém conseguiu me explicar o que Deus queria dizer. Então, a partir daquele dia, aconteceram muitas coisas na minha vida. E quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, eu tinha 2 pedidos a Deus. Eu fiz 2 orações, 2 pedidos. Eu disse: Deus, eu quero um dia que minha mãe volte para cá. Eu perdoei minha mãe. E eu não sabia que eu não havia perdoado ela. Eu disse para Deus: Deus, eu perdoei minha mãe, mas eu quero que um dia ela venha para cá. Ela venha me pedir perdão. Eu quero que ela me explique o porquê que ela me abandonou, porquê que ela me deixou. E outra oração eu pedia muito para meu pai na época, quando ele chegou aqui, ele só sabia beber. Ele bebia, mas bebia muito, todos os dias. E eu pedia para Deus: Deus, por favor, eu quero que meu pai deixe de beber, eu quero que ele te conheça. Então eram 2 pedidos que eu tinha para Deus. E eu acreditava que Deus iria realizar aqueles 2 pedidos. E eu acreditava que Ele não ia me decepcionar. Ele ia fazer aquilo que eu quero. E a partir daquele momento a partir do dia que eu tive aquela visão, aconteceram coisas na minha vida.
começaram a vir as tribulações. E Deus, como Ele é cheio de amor, como Ele nos ama, Ele havia me avisado, me mostrou aquela visão, que viriam as tribulações, que viriam os problemas, que eu passaria pelo fogo, mas que Ele estaria comigo. Porque aquele abraço era dizer que eu vou estar contigo. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus nos diz que Jesus disse que nesse mundo nós teremos aflições, mas que nós devemos ter ânimo, porque Ele venceu. Mas eu não entendia isso. Eu não entendia que valia a pena a vontade de Deus do que a minha própria vontade. Eu achava que Deus tinha que fazer aquilo que eu queria. Eu achava que Deus, por eu ter sofrido tanto na minha infância, eu achava que Deus não podia mais deixar eu passar por problemas. Eu achava que a minha vida agora era tudo de bom. Era amor, Deus tinha que realizar os meus sonhos. Eu queria casar com um bom homem, um homem de Deus. Eu queria uma casa, coisas assim. Eu achava que Deus tinha obrigação de me dar tudo aquilo que eu queria. Mas a partir daquele momento, começaram a vir os problemas. E isso acontece com todos os cristãos. Nós aceitamos a Deus com muita alegria, trabalhamos para Deus e achamos que Deus tem que fazer aquilo que nós queremos. E esquecemos que a palavra de Deus nos diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E achamos que a nossa vontade tem que ser feita e não a de Deus. De repente, meu pai ficou muito doente. Eu tinha 18 anos. E eu, como filha mais velha, meu pai não tinha ninguém para cuidar dele. Eu tive que pedir para poder cuidar dele. E eu estava no centro. Aqui nós éramos protegidos de tudo mesmo. Eu tinha irmãos cristãos. A conversa era sobre de Deus. Aquilo que nós assistíamos era de Deus. As músicas que nós escutávamos era de Deus. Tudo era de Deus. Então, eu tive que sair para cuidar do meu pai. Quando eu saí, eu estava fora. Eu aqui estava no jardim do Éden. Tudo era Deus. Mas eu tive que sair desse jardim para fora. Para o mundo. Eu tive que sair para brilhar, para mostrar ao mundo que Cristo me salvou, que Cristo me libertou, que já não sou mais escravo do medo. Mas quando as tempestades vieram, quando os problemas vieram, primeiro foi o que aconteceu quando meu pai ficou muito doente. Ele ficou muito doente mesmo. E quando ele começou a se recuperar, a nossa casa queimou, nós perdemos tudo. E no mesmo ano, eu recebi a notícia de que minha mãe faleceu. Aquilo foi uma bomba. Quando eu ouvi que não teria mais a oportunidade de falar com minha mãe, de ouvir a explicação dela, de dizer, mãe, eu te perdoo, mas por que você fez isso? De ouvir ela me dizer, eu te amo, filha. Quando eu vi que eu perdi essa oportunidade, eu fiquei com mágoa de Deus. Eu fiquei com muita mágoa. Eu perguntei para Deus, Deus, como você fez isso? Por que você fez isso? Se eu te pedi, Deus, eu te pedi para que o Senhor me desse essa oportunidade. Por que você fez isso? A partir daquele dia, abriu-se uma brecha na minha vida para o inimigo começar a atuar. Eu abri uma porta. Quando eu deixei a mágoa entrar no meu coração, eu fiquei magoada com Deus. Eu abri uma porta. O inimigo começou a usar a minha mente. E sempre que eu tentasse ler a palavra de Deus, o inimigo dizia para mim, não, Deus não é bom. E você está perdendo o tempo lendo a palavra de Deus. Deus, ele não pode ser bom se ele te tirou tua mãe. Deus, ele não é bom porque o teu pai continua a beber. Deus não é bom. Olha só para o sofrimento. Crianças sem pais. Olha o que está acontecendo no mundo. Como é que ele pode ser bom?
A partir daquele momento, quando eu lia a palavra de Deus, eu encontrava Deus é bom. O inimigo dizia, não, Deus não é bom. E eu fechava a minha Bíblia. Então eu comecei a retroceder. Eu comecei a sentir esse vazio de novo. Mas Deus estava lá. Ele havia me dito que eu passaria por aflições. A palavra de Deus nos diz. E Ele, através daquela visão, havia me dito que eu passaria por problemas, mas que Ele estaria comigo. Ele estaria comigo. Mas não, eu não prestei atenção. Eu simplesmente me deixei levar por coisas tão pequenas. Então eu achei que era melhor procurar a felicidade, a paz no mundo. Achei melhor voltar para o mundo. E no mundo, quando eu saí do centro, comecei a ver meninas que queriam cabelo, que queriam ter coisas, que tinham que namorar com pessoas mais velhas. Por quê? Porque para ter coisas. Meninas que só se preocupam, que só queriam, que só estavam interessadas em coisas materiais. Eu comecei a sofrer preconceito na escola porque eu era virgem e diziam que você é matreca, você. Você é virgem com 18 anos, você é matreca, você não é de nada. Eu comecei a ouvir as pessoas dizer que você não bebe. Você está a perder. Curta a vida. A vida é passageira, é melhor você curtir. Eu comecei a ouvir muitas coisas que o mundo tem para nos dizer, mas que não vale nada. Porque a vida não é passageira. Nós somos passageiros, mas a vida, depois disso, há uma outra vida. Jesus morreu e ressuscitou. Por isso nós podemos crer no amanhã. Não acaba aqui. Existe o amanhã. Tudo não acaba aqui. Porque o diabo vai dizer o quê? Que tudo acaba aqui, mas tudo não acaba aqui. Tem o céu, tem o inferno. Existe o amanhã. E as pessoas dizem isso, que não existe. Aproveita a vida. Viva a vida. Isso vai te encher, isso vai te preencher. Esse vazio que você sente. Só o amor de um homem que vai preencher. Só as riquezas, coisas materiais que vão encher esse vazio. Que vão preencher esse vazio. E eu acreditando naquilo, fui naquilo, achando que aquilo mesmo realmente ia encher o vazio que eu sentia. Eu deixei Deus para o lado. Eu deixei aquele que me amou. Aquele que me criou com um propósito. Aquele que entregou seu único filho para morrer lá na cruz por mim e por você. Eu abri mão desse amor. Abri mão de tudo aquilo que Deus fez por mim. Simplesmente apaguei todas as curas, tudo aquilo que Deus fez por mim. Eu apaguei na minha memória. E eu fui para o mundo. Mas no mundo, eu me tornei ainda mais pior. Eu me tornei mais triste ainda. Infeliz. Aquele vazio foi ainda maior. Nada conseguiu preencher. Nada. Porque o inimigo, o que ele faz? Ele vem para destruir, para nos matar. Ele não tem nada para nos dar. Então eu percebi que o mundo não tinha nada para mim. Que estar aí com os amigos, beber ou se prostituir ou fazer o que aquilo não vai preencher nada. Não vai preencher. Não vai. Eu comecei a perceber que nada vai preencher, nada vai nos dar paz, nada vai nos dar paz. Porque a Bíblia vai nos dizer que Jesus disse, eu vos dou a minha paz. Não a paz que o mundo vos dá. Qual é essa paz que o mundo vos dá? Hoje eu tenho um telefone grande, o meu namorado me deu o telefone, e estou feliz. Mas daqui a 2 dias, 3 dias, aquilo ali perde valor. Ou cai, às vezes nem cai. Você continua com o mas você vai entender que aquilo ali não preencheu seu vazio. Quantas pessoas ricas, que têm tudo, mas que tiram a sua própria vida. Por quê? Porque eles entendem que aquilo não vai preencher, nunca vai preencher.
As coisas materiais não preenchem o nosso vazio. Há um vazio dentro do ser humano que só Deus pode preencher. Há uma necessidade de Deus em todos os seres humanos. Algo que grita por Deus dentro de nós. E nós achamos o quê? Que são as riquezas, que são as coisas materiais, que é a aceitação, que é ser famosas. Mas não é isso. Isso nunca vai preencher. Nunca vai preencher. Por isso que aqui no mundo temos muitas pessoas que tiram suas próprias vidas. E se você for olhar, são pessoas que têm uma boa família, que têm dinheiro, que têm tudo aquilo que eles querem. Mas você vai ouvir que tal fulano tirou sua própria vida. E você começa a perguntar, mas por que se ele tinha tudo o que ele queria? Porque aquilo que ele tinha não fazia-o feliz. Não dava a ele a paz. Foi então que eu percebi que Deus sempre me amou. Foi então que eu percebi que eu precisava de Deus. Foi então que eu percebi que a vontade dele era mais importante do que a minha vontade. Foi então que eu percebi que importa que ele cresça e que eu diminua. Foi então que eu percebi que por detrás de todo aquele sofrimento que eu passei desde pequena, havia um propósito do Pai. Havia um plano de Deus. Deus não me deixou passar por tudo aquilo só porque eu não merecia. Eu era menos amada. Não. Foi porque havia um plano. Há um plano maior por detrás disso. Por detrás dos teus sofrimentos, há um plano maior. Foi quando eu percebi que a minha felicidade não vem das riquezas, não vem da família que eu tenho, não vem de nada disso, das coisas, mas sim de Deus. Eu disse, eu quero voltar para a casa do Pai. O mundo não tem nada para me dar. Ao contrário, ele só me fez mal. Ao contrário, o meu vazio foi cada vez mais maior. Eu disse, eu vou voltar para a casa do Pai. Assim como o filho pródigo percebeu que o mundo não tinha nada para ele, porque ele estava lá, estava na casa do Pai, onde havia amor, havia tudo. Mas ele preferiu sair para o mundo. Ele preferiu se entregar ao mundo, experimentar o que o mundo tinha para lhe dar. E ele viu que o mundo não tinha nada para ele. Foi quando ele decidiu voltar para a casa do Pai. Eu disse, eu vou voltar para a casa do Pai. Eu disse para mim mesma, eu vou voltar para a casa do Pai. Apesar de que o diabo colocava na minha mente, dizer que o Pai não vai te receber. Porque é esse o propósito dele. De nos afastar dos caminhos de Deus. O Pai não vai te aceitar. Você é pecadora. Você entristeceu o coração do teu Pai. Ele não vai te aceitar. Melhor você ficar aí onde você está. Mas mesmo assim, eu decidi voltar para a casa do Pai. E eu fui sincera com o Pai. Eu disse, Pai, eu pequei. Eu me afastei dos teus caminhos. Eu te deixei. Eu não entendi os teus propósitos. E todas as vezes que eu estava lá no mundo, sempre vinha aquela visão, sabe? Sempre vinha aquela visão de Deus me tomando nos seus braços, me protegendo. Só para mostrar o cuidado que Ele tem, o amor que Ele tem por nós. E Ele estava lá à espera de mim. Estava à espera como um pai que estava à espera do filho, que toda hora olhava, meu filho não volta para casa. Então eu voltei para a casa do meu pai. Eu disse para ele que eu pequei. Foi fácil voltar para a casa do pai? Não foi. Não foi fácil voltar para a casa do Pai. Eu tive que aprender a perseverar.
eu tive que aprender a perseverar. A dizer para Deus, Deus, eu não quero mais que as coisas tão pequenas, mesquinhas, coisas que não valem nada, me separem do teu amor. Porque muitas vezes nós nos separamos de Deus por coisas tão pequenas. Às vezes nós saímos da igreja porque meu irmão não me cumprimentou, porque o pastor não apertou a minha mão, porque ouvi uma fofoca, alguém falou mal de mim, e esquecemos que a nossa luta não é contra a carne. A nossa luta é contra o inimigo que está sempre disposto a colocar coisas ruins, coisas que vão nos afastar dos caminhos de Deus. Quando eu estava a voltar para a casa do pai, o inimigo começou a encher minha cabeça, sabe? Mas eu disse, eu vou perseverar. E foi através da palavra de Deus. Aqui na nossa igreja, os nossos pastores nos incentivam, eles toda hora estão ali, nos incentivando a lermos a palavra. Todos os membros da igreja foram convidados a lerem a Bíblia inteira, durante um ano. Eu esse ano é o meu 4º ano a ler a Bíblia inteira. Então, é fácil? Não, não é fácil. O inimigo sempre vai colocar pensamentos. Não lê a Bíblia. Não tem nada para ti aqui. Enquanto tem muita coisa. Tem muitas verdades que você não sabe sobre você. Eu comecei a ler e a entender o amor de Deus por mim. A entender os propósitos de Deus. A entender que eu não posso me preocupar, não devo me preocupar com aquilo que as pessoas vão dizer. Porque às vezes o inimigo usa quem nós amamos para fazer com que nós voltemos para trás. Às vezes nós ficamos com raiva, sentimos ódio da pessoa. Enquanto a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a pessoa. Não é contra aquela pessoa. É contra o inimigo. É contra o inimigo. É contra o diabo. É contra as potestades. E às vezes nos deixamos levar. Deixamos a Deus por coisas. Trocamos a Deus por coisas materiais. Tem pessoas que dizem, eu vou ser feliz quando eu vou ter minha casa. Quando eu vou ter o marido dos sonhos. Quando eu vou ter meu carro. Aí sim eu vou ser feliz. Aí Deus nos abençoa, te dá carro, te dá aquela casa. E depois de você ter isso, você vê que nem isso me traz felicidade. Por quê? Porque só Deus que pode preencher, que pode nos dar a paz. Eu poderia estar aqui e dizer que eu sou muito abençoada. Eu tenho minha família, eu tenho casa. Mas isso não me torna abençoada. Sabe o que me torna abençoada? É ter Jesus no meu coração. É saber que eu sou passageira, que eu não pertenço a esse mundo, que as coisas deste mundo vão desaparecer, mas que um dia eu vou estar com meu Pai, eu vou estar com Jesus no céu. É saber que eu posso crer no amanhã. É saber que Jesus me ama. Isso me torna abençoada. Não são as coisas que eu tenho. Não é a minha beleza, como outras pessoas dizem. Aquela ali é bonita, ela é muito abençoada. Ela é muito bonita, veste bem. Ora, terminou a faculdade. Esse é o meu sonho. Eu vou ser muito feliz quando você... Mas isso não é verdade. Jesus que vai te fazer feliz. É Jesus que vai te fazer você se sentir em paz em todas as circunstâncias. Sejam elas boas, sejam elas boas ou desagradáveis, você vai sentir a paz, porque ele disse que eu vos dou a minha paz. Eu não dou a paz que o mundo dá. Porque a paz do mundo são as coisas materiais que hoje você tem, amanhã você não tem. Às vezes nós trocamos Jesus por isso. Pedimos Jesus nos abençoe e Ele nos dá coisas. Deus me dá um emprego, por favor. Deus te dá emprego.
Mas de repente você já não tem mais tempo de ler a palavra. De repente você não tem mais tempo de ir para a igreja. De repente você já não está mais interessado nas coisas de Deus. E você se esquece que foi Deus que te deu esse trabalho. Que você um dia você pediu a Deus e Ele te deu. Eu não sei como você está. Eu não sei se você és o filho pródigo. Está longe dos caminhos de Deus. Eu não sei se você está na casa de Deus, mas você não tem intimidade com Deus. Eu não sei se você está no muro, sabe? Tem aqueles cristãos que estão no muro. Os pés estão desse lado, o outro pé está desse lado. Que querem viver as duas coisas, querem agradar os dois senhores, mas a Bíblia diz que não é possível. Queremos viver no mundo e queremos estar com Deus. Talvez você nunca ouviu falar, talvez é a primeira vez você ouviu falar que Jesus existe e Ele te ama. Se é a primeira vez que você ouviu falar de Jesus, eu quero te dizer que Ele te amou. Ele te ama. E você não nasceu por acaso. E olha que tudo aquilo de ruim que você passou, ou que você está passando, não é nada. Não é nada. Isso não significa que você é menos amado. Isso não significa que o Criador não está a olhar para ti, não está interessado. Ao contrário, Ele te ama. E tem um propósito para a tua vida. Ele te ama tanto que preferiu deixar o céu, deixar aquele conforto que há no céu, para vir morrer por ti, por mim. Jesus deseja te libertar dos teus medos. Jesus deseja te libertar de tudo aquilo que te fere, da mágoa, da tristeza. Ele quer te libertar de tudo aquilo que te traz depressão. Ele quer te libertar. E ele está na porta a bater. Ele está na porta. Ele é à espera de você, para você abrir a porta, para que Ele possa entrar, para que Ele possa transformar a tua vida, para que Ele possa curar e preencher esse vazio que há dentro de ti. Talvez você já conheceu Jesus como eu e um dia você se afastou dele. E você acha que Ele não pode te receber mais porque você fez muitas coisas erradas, que você não merece. Porque esse é o propósito do inimigo, colocar pensamentos ruins, te fazer ainda pior, achar que você não merece e Ele não vai te aceitar. A palavra de Deus diz que o Pai está na porta a olhar, à tua procura. Ele está à tua espera para que você volte a casa. Volte para casa. Ele está à tua espera para que você volte para os seus braços. O Pai não está zangado contigo. Não há pecado que Ele não possa perdoar. Ele te perdoa sempre. Ele te perdoa sempre. Que até te deu uma oportunidade hoje de ouvir isso. Que Ele vai te perdoar sempre. Mas devemos fazer as coisas enquanto é dia. Hoje é dia. Deus já te dá a oportunidade de você voltar para casa. Ele já te dá a oportunidade de você voltar para Ele. Do jeito que você está. Do jeito que você está. Ele está à tua espera. Talvez você esteja na casa do Pai. Mas você também talvez sinta assim, tipo, o Pai não me ama. Ele ama mais o meu irmão. Aquele irmão da igreja é muito abençoado e eu não. Às vezes nos sentimos assim dentro de casa, do Pai, dentro da casa. Nos sentimos assim tristes. Nos comparamos com os outros. Não, aquele irmão é muito mais abençoado que eu. Não é possível Deus me amar. Não é possível. Talvez você se sinta assim. Mas eu quero te dizer que para Deus não há preferidos. O homem que tem. Mas Deus não. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que Ele amou o mundo. Não amou alguns.
Não. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Por isso que Ele entregou seu Filho. Ele entregou seu Filho para o mundo. Não para algumas pessoas. Deus te ama. Deus amou o mundo. Amou a mim, amou a você. Deus não tem preferidos, não. Não tem. E se você quer ser usado por Deus, e se você quer ser usado por Deus, deixa que Deus faça a vontade dEle na sua vida. Não permita que a tua vontade te separe de Deus. Pois a vontade dEle é boa. A vontade de Deus é perfeita. É agradável. Pode até causar dor em nós. Pode até causar dor em nós. Mas a vontade de Deus sempre vai ser boa. Deus vai ser sempre bom. Ele sempre vai ser misericordioso. O fato de nós passarmos por tempestades, problemas, nunca vai mudar isso. Nunca vai mudar. Nunca vai mudar a Deus. Deus não vai deixar de ser bom porque estamos a passar por sofrimentos, por problemas. Porque até o próprio Filho de Deus. Eu fico a pensar, mas Jesus poderia muito bem vir aqui no mundo morrer e voltar para o céu. Mas não. Ele preferiu nascer, crescer como nós e viver coisas piores que nós ainda nem vamos viver. Para nos mostrar que é possível permanecer firme. Jesus passou por coisas piores. Ele morreu lá na cruz. Ele nunca pecou. Mas ele morreu. E a coisa mais pior foi quando Deus se afastou dele. Ele não sentiu a presença do Pai quando ele estava lá na cruz. Porque ele disse, Pai, por que me abandonaste? Porque ele sentiu que Deus já não estava com ele. Imagina isso. Mas Deus estava. Mas Ele mostrou isso. Ele veio ao mundo e passou por isso para nos mostrar que é possível. Se eu passei por isso, vocês também podem conseguir. Por isso Ele diz, neste mundo, vocês passarão por aflições. Mas tenham ânimo. Não desistem. Eu já venci o mundo. Não voltem para trás. Permaneçam firmes. Porque eu venci o mundo. Não deixe que as coisas deste mundo te separem do amor de Deus. Porque a palavra de Deus ele diz que nada vai nos separar do amor de Deus. E nada deve te separar do amor de Deus. Creia. Creia em Deus. E mostre para o mundo que Deus existe. Que é Ele que nos dá alegria. Que nos dá paz. Que não são as riquezas, não são as coisas materiais, não é o homem. Esse vazio que grita dentro de ti é para ser preenchido por Deus. Não há nada que vai preencher além de Deus. Não há nada que vai preencher esse vazio além de Deus. Não há nada. Não há nada. Talvez você se sinta tão sozinho, achando que não há amor, não há alguém que te ame. Assim, há um Deus que te criou. Você não nasceu por acaso. Você não é um acidente. Você é precioso para Deus. Você é precioso para Ele. Por isso que Ele deu o seu único filho para morrer por ti. E eu queria dizer que não fixe os teus olhos nas coisas materiais. Não coloque o teu coração nas coisas deste mundo. Coloque o teu coração em Deus. Não creia que essa vida é passageira, que tudo passa, que tudo acaba aqui. Não acredite nisso. Tudo não acaba aqui. Tudo não acaba aqui. Jesus morreu e ressuscitou. Para que nós possamos crer que o amanhã existe. Que nós somos apenas passageiros. Que quando tudo isso acabar, que quando tudo isso passar,
um dia nós estaremos com Ele. E eu espero que você decida isso, estar com Jesus. Eu espero que você escolha estar com Ele. Eu espero que você entenda que não há nada que vai te trazer paz, não há nada que vai te dar paz. Não há nada, não são as riquezas, não é a fama. É Jesus. É Jesus no teu coração. E existe um inimigo que quer destruir isso. Mas é na palavra que você vai encontrar as verdades de Deus, onde você vai responder o inimigo quando ele te perturbar com seus pensamentos. Você vai conseguir dizer que não, a palavra de Deus diz isso sobre mim. Isso que você está dizendo não é verdade. É na palavra de Deus. Às vezes nós somos cristãos que só queremos ouvir a palavra de Deus só no domingo. Lá no teu quarto, nesse tempo que cada um está na sua casa, leia a palavra de Deus e você vai ver o quão feliz você vai ser. Você vai viver, vai sentir uma paz que ninguém pode te dar, uma paz que você nunca sentiu, porque você vai estar conhecendo o Pai, vai estar descobrindo as verdades que o Pai tem para você. A palavra de Deus diz que não podemos olhar para aquilo que passa, que as coisas deste mundo são passageiras, coisas materiais se perdem. Mas Jesus não. Jesus é eterno. Eu gostaria de orar. Eu gostaria de orar por todos nós. Eu gostaria de orar por mim, por você, por todos nós. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos e a ser sincero com Deus. Porque os seus ouvidos estão inclinados para ouvir. E Ele ama um coração sincero.